Olha, pode mandar sim. Não é recomendado, mas pode mandar. Não tinha, é que, gente, eu não sei como funciona, mas tem gente me mandando a palavra-chave, então tem como mandar. Mas, gente, vamos começar. Hoje eu não sei exatamente no que eu vou dar aula, vai ser uma grande surpresa pra mim, porque mandei faz uns dias já o que era pra fazer de slide pra hoje, então vai ser uma surpresa pra mim, assim como vai ser pra vocês. E é isso. A gente vai começar pela atividade que encerrou o prazo. É, quarta. Então vamos começar por ela. Tá, então vamos lá. Aqui tá aleatório. Se eu não me engano, eu botei que era para mudar a ordem das questões, então começou por uma aleatória aqui, que é complete lacuna abaixo. E aí tem uma frase: Alex tiene alguma coisa primo. Alguma coisa primo tiene 10 anos. Então, o que, que era a tradução dessa frase? O Alex tem um primo, seu primo tem 10 anos. Então, o que, que era para ser feito? Alex tiene um primo. Peraí, tava citando a pessoa. Alex tiene un primo, su primo tiene. Então, era basicamente isso que eu queria. Alex tiene un primo, porque a gente tá falando que ele tem um primo. Então, esse um primo pode ser num contexto de ele tem somente um primo mesmo, uma unidade de primo, ou que ele tem um primo, tipo, no sentido que ele tem um primo qualquer, tipo, de 10 anos. Então, pode ter esses dois sentidos. Um primo de unidade só, ou um primo qualquer aí. Porque se fosse algo específico, a gente não usaria une, sim um ele, e depois logo viria mais coisas na frente de primo, coisas que a gente queria especificar sobre esse primo. E aqui, Alex tem um primo, su primo tiene 10 anos. Por quê? É su primo, porque a gente está falando seu primo. Assim como poderia ter botado tu, porque tu primo tiene 10 anos. Também funciona da mesma forma. Os dois significam seu. Então, Alex tiene un primo, su ou tu primo tiene 10 anos. Complete lacuna abaixo. Federico e Amanda são diretores. Então, vamos lá. Federico e Amanda se trata de duas pessoas. Portanto, o diretores, que significa diretor, pode ser tanto faz, diretor de uma empresa, diretor de uma escola, não importa. Diretor é diretor. Então, esses Federico e Amanda, eles são basicamente duas pessoas, portanto, o substantivo que eles são também acompanha. Então, tudo na frase acompanha a quantidade de sujeitos, se é plural ou se é singular. Portanto, a gente vai ter aqui também que vai ser no plural. Então, a gente já descarta a primeira opção no extra e descarta a terceira opção no extra. E agora vai ser nuestras ou nuestras? Vai ser nuestros. Porque a gente tem um Federico, que é o nome de uma pessoa do gênero masculino, e Amanda, o nome de uma pessoa do gênero feminino. Então, Federico e Amanda são nuestros diretores, certo? São nossos diretores. Se fosse dois nomes de mulheres, a gente teria nuestros diretores. Se não me engano, diretores acho que não acompanha o gênero, mas tem que ter certeza. E aqui, escreva um diálogo tal que utilize todas as flexões plurais do verbo hablar, ou seja, precisa ter flexão para nós outros, vosotras e ella, ustedes. Ou seja, eu queria que basicamente o seu diálogo tivesse hablamos, hablais e hablan. Não importa como você montaria isso, o importante era ter essas três flexões.
E a mesma coisa para isso aqui. Escreva um diálogo tal que utilize quaisquer um desses verbos abaixo, sendo obrigatório escrever todas as flexões. Ou seja, precisa ter flexão para eu, tu e ele, e você. E pode aparecer com qualquer verbo dos 4 abaixo, você quem escolhe. Ou seja, você poderia usar, por exemplo, um compreendo, aprendes, escreve. Então, poderia só usar compreendo, compreendes, compreende. Tudo de mais um verbo ou de verbos aleatórios. O importante era ter flexão para eu, tu e ele, ella. Era basicamente isso que eu queria somente. Não era, tipo assim, ter que usar compreendo, compreendes, compreende, depois se quiser aprendo, aprendes, aprende. Não, pode usar compreendo, escribo, não, compreendo, escribes e depois aprende. Ou lê também, tanto faz. O importante era ter flexão para um sujeito, independente de qual verbo fosse. Aí complete-la com abaixo. Mi tia es padante e trabaja França. Então, França é o quê? É França, certo? Padante, se eu não estou muito louca, é estagiário. Então, minha tia é estagiária e trabalha na França. Então, se ela trabalha na França, então vamos analisar as alternativas. En un não faz sentido nenhum, porque un, primeiramente, que está no masculino e França é feminino, certo? Porque termina em A. Então já descarta en un e en el. Então é en una ou en la. E por que não vai ser en una? Porque una se trata de quando a gente está falando de algo muito geral. Então, nesse caso, vai ser en la Francia, porque a gente está sendo específico sobre onde ela trabalha. A gente, tudo bem que a gente não está dizendo cidade, não está dizendo estado, não está dizendo o nome da empresa, a rua, mas a gente está sendo específico porque ela trabalha na França. Então é um local específico. A França é um local específico. Você não vai para o México e está na França. Não, a França é um local específico. Então, por ser na França, a gente tem que é mi tía es pasante y trabaja en la Francia. Então, ela é estagiária e trabalha na França, ou seja, em la Francia. Porque se você é na França, seria e trabalha numa França. Significa que a gente, é como se a gente tivesse, por exemplo, trabalhando numa França, como se França fosse lá, algum tipo de companhia, sabe? Tipo, de tipo geral, não uma companhia específica, mas algo geral, tipo setor alimentício. É como se estivesse falando disso. Entendeu? Mesma coisa que dizer, por exemplo, minha tia trabalha numa rede de supermercados, então a gente está falando em uma rede de supermercados. A gente não sabe que rede de supermercado é, a gente sabe que é uma rede de supermercado. Agora, se eu falar que minha tia trabalha no atacadão, a gente sabe que a gente está sendo muito específico, a gente está dizendo no, porque é um local específico. Então, não é em uma rede de supermercados, porque a rede de supermercados é muito amplo. Basicamente isso. Complete a lacuna abaixo. Alguma coisa nueva, hermanos, son estudiantes. Então, isso aqui era para... Tinha mais de uma resposta. Eu não olhei ainda como tá as respostas. Inclusive, não vai ter atividade essa semana, não teve, porque né, já é quinta. Por quê? Tá tendo muito problema em questão que tá demorando para entregar, porque muita gente tá com algum problema de alguma forma e não tá conseguindo entregar tanto, não tá conseguindo me entregar. Então eu dei uma semana aí de espaçamento, porque com tudo que a gente tem até de boa. Então só vai pegar um pouco ali na parte dos pronomes possessivos, mas por enquanto essa semana não vai ter, volta a ter de novo na quarta e na terça, porque eu ainda também não corrigi isso aqui, porque eu tô ocupada pra caramba. E tá dando problema, então juntou o útil ao agradável, não tem. Tá? Então vamos voltar aqui. 9 hermanos son estudiantes. Então, vamos olhar. A gente nota que toda a frase está no plural, certo? Porque hermanos son estudiantes. Então tá tudo completamente no plural. Então, obviamente, o que tá vindo antes também vai estar no plural. Tudo vai estar no plural, com exceção do número, certo? Por exemplo, quando a gente vai falar nós somos 10 estagiários, o 10 ele se mantém do jeito que ele é. Não existe 10, por exemplo, como se fosse um plural do 10. Então, 10, o número em si, sempre vai se manter singular. Então, se tudo dá no plural, mas o número está no singular, significa que a frase está no plural, certo? Então,
A gente descarta a opção su, descarta a opção tu, descarta a opção mi, descarta a opção nuestro. Então, vamos lá. Tus 9 hermanos são estudiantes. Faz sentido? Faz. Porque a gente está falando, seus 9 irmãos são estudantes. Faz sentido a gente falar isso? Faz. Então, tu é uma possível. Mis 9 hermanos são estudiantes. Faz sentido? Faz, porque eu falo que meus 9 irmãos são estudantes. Então, com certeza faz sentido, porque é possível que... E por que não tá podendo marcar mais de um? Para, só que me faltava. Tem vários aqui. Só que me faltava, gente. Tá, mas pelo menos na correção que dá pra ver que tem mais de um certo. Sus 9 hermanos são estudiantes. Faz sentido? Faz, porque é a mesma coisa que o tus, só que para um sujeito diferente. Então, seus 9 irmãos são estudantes. Com certeza faz sentido, então tá certo. O su, tu, mi, a gente descartou. E temos nuestros 9 hermanos são estudiantes. Então, nossos 9 irmãos são estudantes. Então, faz sentido. Eu tô falando com uma pessoa que nós dois temos 9 irmãos. Então, faz com certeza sentido. Então, a gente tem que a resposta certa era tanto tus, quanto mis, sus e nuestros. Daqui a muitos anos, uma pessoa te pergunta quantos netos você tem. Você possui somente um neto. Como você diria? Então, o que poderia ter dito aqui? Tengo solo, que solo é só ou somente. Tengo solo um nieto. Essa era uma resposta. Ou você poderia dizer tengo uno. Ou tengo solo uno. Então, o que eu queria mais ou menos que vocês fizessem aqui? Era pensar nessas duas aqui, porque falar tengo solo un nieto é muito fácil. Só que eu já tinha ensinado, quando a gente vai fazer essa referência, quando a gente meio que vai botar no final da frase, porque a gente geralmente faz essa referência no final da frase, a gente pode falar que a gente tem uno. Então, tipo assim, tenho uma irmã. Supondo que a pessoa tenha perguntado, quantos irmãos você tem? Você fala, tenho uma irmã. Ou você fala, tenho só uma. Entendeu? Então, é a mesma coisa pro uno, un. Então, se o un, ele vai vir no final, então você diz uno. Se ele vai estar no meio da frase de alguma forma e vai ser acompanhado por algum substantivo, porque se a gente tem a gente tem alguma coisa, então é um substantivo contável, então a gente tem un alguma coisa. Agora, se a gente não vai acompanhar esse substantivo contável, então a gente tem uno. Mesma coisa se for una, tá? Porque só muda o gênero. Então, as respostas certas eram tengo solo un nieto, tengo uno ou tengo solo uno. Aqui, complete a lacuna abaixo. Alguma coisa actrices, alguma coisa no português ou inglês. Então, já vê que actrices tá no plural. Então, a gente tem que não vai ser lá, mas como não tem isso de opção, tudo bem. Só que também nota-se que actrices está no feminino. Então, esse los aqui já era. Certo? Porque palavras terminadas em Z são geralmente femininas. E quando a gente está fazendo o plural de uma coisa que termina em Z, geralmente troca por C no final e bota um ES, como já é o de costume, para fazer o plural de palavras. Então, o que é o certo aqui? É las actrices. Porque la actriz, las actrices. Então, no, alguma coisa português ou inglês. Então, o que a gente queria? O verbo hablar, porque quando a gente está falando de uma língua, a gente está falando que a gente fala ou não fala aquela língua. Então, aqui a gente está falando, as atrizes não falam português ou inglês, porque o no espanhol sozinho significa ou. Então, as atrizes não falam português ou inglês. Então, las actrices no hablamos português ou inglês, faz sentido? Não faz, porque hablamos se refere a nós outros. Las actrices é nós outros? Não. Seria porque então seria nós outras actrices ou nós outras, nós outros. Então não faz sentido ser aqui hablamos, justamente porque não existe esse sujeito a nós outros aqui.
O terceiro ali, habla, faz sentido? Não, porque o habla, esse habla sozinho, ele se refere a você, ou ele, ella, que tá tudo bem, tá certo. O problema é que ele está no singular. Então, como a gente tem as atrizes não falam português ou inglês, o verbo também precisa acompanhar, ele também precisa estar no plural. Então, estar no singular não faz sentido. Então, sobre a opção hablan. Las actrices no hablan português ou inglês. Por quê? A gente está falando las atrizes, então a gente está falando ellas. As atrizes, elas. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tá no camarim, tá discutindo, eu e o produtor ali da campanha, aí tá falando, as atrizes não sabem falar essas línguas. Mas se elas estivessem no mesmo cômodo, por exemplo, e a gente pudesse, sei lá, apontar para elas, a gente poderia dizer, elas não falam português ou inglês, e aí, o que, que a gente faz? Mas como a gente tá falando, não tá conseguindo ser mais específico, tipo, elas ali, a gente tá falando as atrizes no geral, então a gente tem que hablan, porque é a mesma coisa que ellas. Então, ellas no hablan português ou inglês. Então, é essa a situação. Alguma coisa, estudiantes aprendem em chino alguma coisa, nombres. Então, estudiantes, vê-se que tá no plural. Então, significa que o que vai vir antes também está no plural. Assim como nombres. Se nombres está no plural e o que vai acompanhar ele vai estar no plural também, porque o que vem antes para acompanhar esses adjetivos possessivos, eles precisam acompanhar o singular a qual eles se referem. Então a gente tem os estudantes, seus nomes. Então isso aqui é os estudantes aprendem em chinês seus nomes. Então, seus nomes. Os estudantes. Então, o que era a resposta certa? Los, porque estudante é masculino e tá no plural. Então, é los. Los estudiantes aprenden en chino sus nombres. Por que sus? Porque a gente tá falando de ellos. Ellos. Então, os estudantes aprendem em chinês seus nomes é a mesma coisa que eles aprendem em chinês seus nomes. Quando tá claro a que grupo a gente está se referindo, a gente não precisa ficar os estudantes, os estagiários, os empresários, a gente troca por eles, porque já foi referenciado aquele eles, aqueles estagiários, advogados, estudantes antes, então a gente pode fazer eles. Então, eles aprendem chinês seus nomes é a mesma coisa que os estudantes aprendem chinês seus nomes. Então, como se refere a ellos? Então, é los estudiantes aprenden en chino sus nombres. E, por fim, alguma coisa, hijo de mi prima estudias, alguma coisa, escuela. Então, a gente nota que hijo é masculino e singular. Portanto, a gente descarta as opções segunda e quarta que está começando com lá. Agora, então é el, hijo de mi prima, estudias, escola. Então, o que a gente pensa em português? O filho da minha prima estuda numa escola. Então, a gente não está sendo específico que escola é. Porque a gente poderia estar falando, el hijo de mi prima estudias en la escuela Santo Antônio. A gente está sendo específico. Mas como é uma escola qualquer, a gente não quer dar detalhes, a gente fala que o filho da minha prima estuda numa escola. Obviamente. Então, a gente não está sendo específico da onde aquele garoto estuda. A gente sabe que ele estuda numa escola. Então, a gente não quer ser específico. Se a gente quisesse, a gente provavelmente daria o nome da escola e botaria en la, certo? Nesse caso aqui não tem essa opção, mas ainda assim, se tivesse, seria. Esse motivo seria en una. Porque en la seria quando a gente quiser ser específico. Quando a gente fala uma escola, a gente não está dizendo, querendo dizer o nome da escola, o bairro da escola. A gente quer dizer que ele estuda numa escola. E acabou. Então, o certo é, el hijo de mi prima estudia en una escuela. Então, não é en un, porque escuela termina no feminino, termina em a. Então, é feminino. Então, el hijo de mi prima estudia en una escuela. Só isso. E acabou a atividade. A atividade foi bem de boa, para eu poder estar de boa, e acho que cumpriu sua função. Alguma dúvida?
Nenhuma? Pelo amor de Deus, fiquei 20 minutos corrigindo uma atividade. Tadinho de quem vê isso aqui gravado e vê, meu Deus do céu. Vamos para, então, para realmente a aula de hoje. Então, a gente tem perguntando e explicando direções, que vai começar sendo o tópico de hoje. Meu pai do céu. Pera aí, eu não tô sabendo passar pro lado. Vai, agora. Ah, entendi. Vamos lá. A gente tem alguns exemplos aqui de direções. Então, se uma pessoa chega na gente e pergunta, você sabe onde fica o supermercado? Então, essas são algumas das coisas que você pode dizer para ajudar aquela pessoa a chegar ao supermercado. Então, a pessoa já chega falando com você, olá, onde está el supermercado? Então, vamos supor um nome de supermercado aleatório, sei lá, de Novo Santo Antônio. Onde está el supermercado de Santo Antônio? Então, onde fica o mercado Santo Antônio? E você já está acostumado com aquela cidade, está acostumado com aquele local, você vai dizer onde fica. Só que a gente tem várias direções para o mercado Santo Antônio. A gente pode falar siga recto, ou seja, siga reto. Então, siga, certo? Eu recomendo que vocês vão procurar os verbos independentemente, porque se eu ficar repassando o verbo aqui, gente, ela vai ter 10 mil anos. E nossa responsabilidade aqui não é passar todos os vocabulários presentes na língua espanhola. Então, vejam os verbos, tá? E reto é recto. Então, siga recto. Ou você pode dizer cruza la calle. Então, a gente já viu que quando a gente tem uma palavra que tem LL, a gente encora na pronunciação como um I. Então, cruza la calle. Então, la calle é a rua. Então, calle a gente nota que é feminino. Então, cruza é o quê? Atravesse, não é cruzar, é atravessar. Então, cruza la calle. Então, atravesse a rua. Mas pode não ser sua direção. Ou a gente vai falar gira la derecha. Então, a gente tem que virar, como se fosse o girar, que é gira la derecha. Gira a la derecha. Então, gira a la derecha. Então, derecha, direita. Quando a gente fala vire a alguma coisa, é a la. O espanhol também é muito bom para aprender crase, porque geralmente, quando tiver crase, é porque significa que é a la ou a ele. Então, é algo que eu não sei se vai ter, não sei se tem, tipo, na ementa, mas já fica aí como conhecimento que, geralmente, quando a frase apresenta crase, provavelmente a gente vai ter um a lá ou um a ele. Tá? Mas algo que não precisa, tipo, ter essa dominância, porque não é algo que vai impactar realmente. Então, gira a la derecha ou gira a la izquierda. Izquierda. Então, esquerda, direita, direita. E essa questão de girar, que é o verbo, é virar. Não é quando a gente vê isso aí, parece que é gire à direita. Mas não, é vire à direita, né? Gire. Então, gira à direita, gira à esquerda. Mas a gente pode dizer que o supermercado Santo Antônio está bem ali no fim da rua e a pessoa não está vendo. Então, a gente está falando, al final de la calle está el supermercado. Al final, ou seja, no fim, ou ao final, no final da rua. Ou seja, a gente tem a preposição de, la, caia. Por que da rua? Porque da é o quê? De a rua, em português. Só que a gente tem que essa preposição dela se junto com o artigo a, então fica da. Então, a gente tem o de, la, calle. Em espanhol, a gente não tem nada que se junta dessa forma, mas a gente tem em espanhol. Em espanhol que não se junta. Então, al final de la calle. Então, quando a gente quer dizer do, a gente vai falar de ele. Quando a gente quer falar da, a gente fala de lá. Ok? Então, al final de la calle. Ou seja, al final é no final, no fim ou ao final.
ao final da rua, no final da rua, no fim da rua. Ou ao fim também. Então, al final de la calle, gira a la derecha e sigue recto. É uma direção. Ao final da rua, vire à direita e atravesse a rua. É uma opção. Não, acho que eu falei siga reto. Então, a gente pode falar várias direções já dessa forma. Ao final de la calle, gira a la izquierda, sigue recto, gira a la derecha e cruza la calle. Pode ser uma forma de dar a direção do Mercado Santo Antônio. Ou a pessoa é cega e você ela tá de frente, aí você fala, aqui mesmo, aqui mesmo. Então, lembre-se que com essas palavras de direção, elas possuem acento agudo. Então, aqui, ali, tudo tem acento. Então, aqui é a mesma coisa que se escreve aqui do português, mas com acento agudo. Assim como ali. O ali em espanhol também tem acento agudo no i, assim como no aqui, só que a diferença é que ali do espanhol é aí, então a gente tem um LL no meio. A, L, L, I com acento agudo. E mesmo é mesmo do português. Aqui, aqui, mesmo, mesmo. Então, aqui mesmo. E al fondo. Então, al é o quê? No ou ao. Nosso ao. Na tradução X fala, não sei se fala ao pé da letra, mas alguma coisa assim, tradução ao pé da letra, digamos assim, al é ao. Então, ao fundo daquela rua, ao fundo daquele estabelecimento, ao fundo daquele mercado. Então, al fondo. E fondo é fundo em si, mas assim, mas também pode ter sentido de final. Então, al fondo é no fundo, nos fundos, no final. Basicamente, entre dentro daquele estabelecimento e vai até o fim, que é no fundo. Então, donde está? Ou seja, não esqueçam que donde é uma palavra interrogativa. Então, se é uma palavra interrogativa, ela possui acento. O está é basicamente onde fica alguma coisa, onde está aquela coisa. Nesse sentido, onde fica. Sigue recto, sigue reto. Cruza la calle, atravesse a rua, gira a derecha, vire à direita. Gira a esquerda, vire à esquerda. Al final de la calle, no final da rua. Ou no final da rua, no fim da rua, ao final da rua. Aqui mesmo, ou seja, aqui mesmo. Al fondo, que é no fundo, ao fundo. No final, ao final. Então, basicamente isso. Então, para descrever a distância de um local a partir da nossa posição, podemos dizer está mais a seguida distância. Então, a gente tem 3 exemplos aqui. La universidad, ou seja, a universidade, está a unos 10 minutos de aqui. Então, a universidade fica a uns 10 minutos daqui. Então, por que unos? Porque o nosso uns é unos em espanhol. Tá, então, la universidade, ou seja, universidade é feminino, então é lá. Universidade, essa palavra é difícil de dizer para mim. Está, ou seja, fica, ou está, a uns 10 minutos daqui. Tá aparecendo completo para vocês? Não, tá Aqui tá cortado. cortado. É, mas não atrapalhou antes, tá? Pera aí, calma lá. Ai, meu Deus. Agora tá aparecendo completo? Agora tá. Ok. Então, la universidade está a uns 10 minutos de aqui. Então, vamos lá. A universidade, tudo bem, está a unos. Então, está a uns. Então, o nosso uns em português é unos em espanhol. 10 minutos se manteve da mesma forma. 10 minutos, 10 minutos. Agora, quando a gente fala de aqui, a gente está falando daqui, porque a gente tem essa coisa em português, como eu disse. A gente pega a preposição, pega a palavra e junta. E aí fica uma palavra só. Então, daqui é a mesma coisa que de aqui. Então, em espanhol, a gente não tem um daqui para falar desse jeito, mas em português a gente tem. Então, lembre-se que daqui é... Peraí, esqueci. Afegão não tem exemplo. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, da casa
do homem, por exemplo, a gente tem que é de ele, se for do, ou da é de lá, e daqui é o quê? De aqui. Porque o original é a preposição e a palavra. Então, em espanhol se mantém dessa forma raiz, a preposição e a palavra. Em português, não, a gente tem essa diferença que a gente junta. Então, de aqui, a gente tem a preposição de e tem aqui, que é a mesma coisa que daqui. Então, a universidade fica uns 10 minutos daqui. Então, la universidad está a uns 10 minutos de aqui. Daqui, então. El museo está a media hora en autobús. Então, el museu significa o museu, tá? Observem como é escrito. Como termina em o, é masculino. Então, el museo está a media hora en autobús. Então, media hora é o quê? Meia hora. A gente fala em autobús e não de ônibus, como a gente costuma falar em português, que usa a preposição. Aqui a gente fala, o museu está a meia hora em ônibus. Então, de ônibus é o que a gente se refere. Então, é em autobús porque é no, naquele transporte. Então, o nosso no em espanhol é o quê? En. Então, é mais ou menos por isso que existe um en ali. Mas se você falasse, por exemplo, o museu está a meia hora de autobus, não estaria errado também. Então, o museu está a média, ou seja, meia hora é o quê? Meia hora. Então, meia é média, basicamente. Então, a gente consegue entender que quando a gente está numa certa posição e aquele local está a alguma coisa de distância, a gente fala que está a alguma coisa de distância. Então, está a meia hora. Então, meia hora de ônibus ou em ônibus. E la universidade está a 20 metros de aqui. Então, pela mesma situação, a gente tem que de aqui é a mesma coisa que daqui. Sendo que em português é a mesma coisa também. O correto, se não tivesse uma palavra que juntasse, seria de aqui, assim como em espanhol. Só que em português a gente tem essa palavra que junta tudo. Então, daqui, assim como a gente tem, por exemplo, da e o do. Então, no espanhol não existem essas palavras que juntam, então esqueçam elas em espanhol. O certo é a forma raiz que não junta eles e sim deixa eles separados. Então, de aqui é a mesma coisa que daqui. Não esqueçam que o aqui em espanhol possui acento agudo. Então, la universidade está a uns 10 minutos de aqui, o museu está a meia hora em autobús, la universidade está a 20 metros de aqui. Então, metros, a gente vê que é a mesma coisa. O 20, ele é 20. 20, a gente pega o nosso 20 e adiciona um E logo depois do vi. Então, 20 metros de aqui. Então, a gente tem um exemplo. Há uma polícia cerca de aqui. Então, o que a pessoa disse? Tem uma polícia ao redor daqui? Perto daqui? Porque a gente viu na aula passada que ai é o nosso... Há uma estação de ônibus... sei lá, na rua de trás, há um supermercado na esquina, há alguma coisa, então o sentido de haver, possuir, existir, ter alguma coisa, a gente fala que não sei o que é ali. Então a gente usa I. Esse é a transposição pro espanhol. A gente vai ver melhor esses verbos aí, mas só para poder introduzir essa questão de direções, já dei o verbo I para a questão de perguntas mesmo, de onde está a localização de um certo local. Então, há uma polícia. Então, polícia é o quê? Polícia. Há uma polícia cerca de aqui. Então, há uma polícia perto daqui. Então, não se esqueçam, daqui é o quê? De aqui. Em português e espanhol é a mesma coisa. De aqui, de aqui. Porque em português, como eu disse de novo, daqui é de aqui. Então, há uma polícia cerca de aqui. Também vimos que cerca é perto, ao redor. Y la persona responde, sí, solo gira la primera a la derecha, luego gira la segunda a la izquierda, sigue recto hasta al final de la calle. Então, o que a pessoa disse? Sim, apenas vira na primeira à direita, depois vira a segunda à esquerda, vá reto até o final da rua. Então, solo a gente viu que é só. Gira la primeira à la derecha significa vire a primeira da direita. Então, primeira é o nosso primeira. Como a gente está falando primeiro, primeira, e a rua, porque a gente está falando que a gente tem que virar na primeira rua. Então, rua, ela é
feminina. Então, primeira vai acompanhar a palavra primeiro, primeira. Então, gira la primera a la derecha. Por que tá tudo em feminino? Porque gira la primera calle, ou seja, vira a primeira rua. Então, gira la primeira a la derecha. A la derecha a gente já viu que é a direita. Então, la primeira, por quê? Porque todo substantivo que a gente vai introduzir numa frase em espanhol, a gente cita, tem essa necessidade de citar o gênero dela. A gente faz isso em português a maioria das vezes, mas nem sempre. Já em espanhol, a gente tem que essa situação sempre acontece. Então, apenas vire a primeira. Então, a gente já fala a primeira, a direita. Então, a direita é o quê? A la derecha. La primeira é a primeira. Tá? Então, apenas vire a primeira a direita. Depois, gira a segunda a la esquerda. Então, a gente entendeu porque a la esquerda, porque é a esquerda, tem esse sentido dessa frase. Vire na segunda à esquerda, ou vire a segunda à esquerda. Então, poderia ser, se a gente quisesse dizer o sentido de vira na primeira, seria gira em la segunda a la esquerda. Mas a gente pode dizer vira a primeira à direita. Então, a gente está falando vira a primeira, não, a segunda. Então, vira a segunda. Então, se segunda tá acompanhando Caia, então é feminino. E se é feminino, é lá. Porque a gente precisa sempre citar o gênero de um substantivo. Então, gira a la segunda a la izquierda. La segunda a la izquierda. Siga recto, ou seja, vá reto, siga reto. Hasta al final de la calle. Então, a gente já viu que al final de la calle significa ao final da rua. Então, observem, da rua. O que é da rua? É de a rua. Em português, a gente junta, ficou, em vez de a, ficou da. Então, o que é esse de a, que é o original? É o que a gente vê em espanhol. De la calle. Hasta el final de la calle. Então, o que é hasta? Hasta é até. Então, a gente fala, vai reto até o al final. É o que? No final, no fim, ao fim da rua. Então, da rua a gente consegue entender porque é de la calle, porque a gente tem a preposição e tem o artigo. Em português a gente junta, em espanhol a gente tem como é natural. De la calle, da rua. Al final é aquilo que eu já disse, é ao final, no fim ou no final. E hasta é o que? Até. Vire até a última rua, vá reto até o supermercado Santo Antônio. Então, hasta é até. Então, como, por exemplo, até quando a gente fala hasta luego, significa o quê? Até mais. Então, esse até em espanhol é hasta. Então, sim, somente vire na primeira à direita, depois vira a segunda na esquerda, vá reto até o final da rua. Então, nessa direção que a pessoa deu, é onde fica a polícia. Aí a pessoa pergunta, solo? Tipo, sério mesmo? Só isso? E aí a pessoa responde, sim, sim, está a 10 minutos caminhando. Então, a gente tem um sim repetido. E a partir da posição que essas pessoas estão conversando, está a 10 minutos caminhando. Então, a gente tem que caminhando é o plural do verbo caminar, certo? Caminar. Está 10 minutos caminando. Caminando. Então, está a 10 minutos caminhando a partir de onde eles estão. Então, vou perguntar. Alguma dúvida? Ok. Vamos continuar. Agora, preposições de lugar, para falar de localizações.
Então, agora nos concentraremos em palavras como lejos de ou al lado de. Essas preposições são usadas para dizer onde algo ou alguém se encontra. Então, o que a gente fazia? A gente dava a direção de onde aquele local ficava. Agora a gente vai dizer onde aquele local fica exatamente. Antes a gente dava a direção, agora a gente diz exatamente onde ela fica. Então, aqui temos o primeiro exemplo. La estação de trem está muito lejos de aqui. Então, a estação de trem fica muito longe daqui. Então, se a gente quisesse dar a direção de onde fica, a gente poderia falar la estação de trem está a 20 minutos caminando, sigue recto, gira la primeira a la derecha, gira la izquierda. Então, a gente poderia dar direções de como chegar. Aqui a gente diz, tá muito longe daqui. Então, tá tão longe que eu nem consigo dar a direção. Então, la estação de trem está muito lejos de aqui. Então, la estação de trem, a gente viu que é a estação de trem. E quando a gente está dizendo que algo fica em algum local, a gente usa o verbo estar. Então, a estação de trem está muito longe daqui. Então, a gente pode fazer essa troca também em português tranquilamente. Então, la estação de trem está muito lejos de aqui. Então, a gente tem que lejos de é longe de algum local. Então, como é longe daqui, ou seja, longe de aqui. Então, em português, a gente junta o de aqui vira daqui. Então, lejos de aqui é o jeito original. Então, la estação de trem está muito lejos de aqui. Então, muito longe daqui é lejos de algum local. Está muito longe da escola. Então, la estación de tren está muy lejos de la escuela, porque é longe da escola. E como que é da? É de lá. Mas a gente poderia falar que é longe do supermercado. Então, la estación de tren está muy lejos de el supermercado, porque é do supermercado. Então, se é do, é de el supermercado em espanhol. Então, se é daqui, então é de aqui. E o segundo exemplo aqui, há uma cafeteria ao lado de minha casa. Então, há uma cafeteria, porque cafeteria, ao lado de minha casa. A gente consegue entender o de mi casa, certo? O mi, ele já exerce a função do lá nessa frase. Então, a gente não precisa citar que é de lá mi casa. Nem faz muito sentido. Há uma cafeteria ao lado de minha casa. Então, ao lado é fácil de entender que ao lado. Então, é ao lado de alguma coisa. Então, sei lá, poderia ser... Tem uma cafeteria do lado da Amanda. Então, há uma cafeteria ao lado de la Amanda. Basicamente. Então, ao lado de alguma coisa ou lejos de alguma coisa. Então, quando de é seguido de ele, nós juntamos as duas palavras em uma só, dele. Gente, eu super esqueci dessa situação. É porque o de lá não existe nada que junta. Mas o dele realmente tem, gente. Eu super esqueci. Vamos fazer a besta. Super esqueci que tem isso. Vamos fazer a besta. Há um mercado cerca del centro de la ciudad. Então, há um mercado perto do centro. Por que perto? Porque a gente usa aqui. Quando algo está perto de algum local, ao redor de algum local, a gente fala cerca de. Então, como é cerca de el centro de la ciudad, a gente fala del centro, que é a mesma coisa de el. Então, há un mercado, ou seja, um mercado cerca del centro de la ciudad. Então, há um mercado perto do centro da cidade. Assim como a tradução ele está dizendo perto do centro, a gente também poderia só falar aí no mercado cerca del centro. Já tá ótimo, já dá para entender que é o centro da cidade, óbvio. Então, há um mercado cerca del centro, que poderia também ser há um mercado cerca de el centro, porque centro termina em o, então é masculino. Ou a gente poderia dizer, la parada de autobús está lejos del supermercado. Nossa, eu falei isso agora. Então, a parada de ônibus, o ponto de ônibus, fica longe do supermercado, ou está longe do supermercado. Então, está lejos, porque lejos tem essa função de longe, está longe de algum local. Então, como é do supermercado, então a gente tem que ir de el supermercado, ou seja, está lejos del supermercado. Então, aqui do lado a gente tem uma tabela de preposições de lugar.
Então, a gente tem cerca de, que é perto de, lejos de, que é longe de, enfrente de. Então, pode ser que a parada de autobús está enfrente del supermercado. Então, é enfrente de del supermercado ou de el supermercado. Ou entre. Então, seria entre el supermercado e la polícia. Entendeu? Então, a gente tem. Não sei se tem um exemplo disso. Tem que ter um exemplo disso. Tá, tem um exemplo aqui. Então, entre, a gente diz que está entre algum local e algum outro local. Hacia, em direção lá. Então, consigo pensar num exemplo Ásia. Espero que tenha aqui. Tá, não tem. Tá, então pode ser, por exemplo, el supermercado hacia el centro. Então, o supermercado está em direção ao centro. El supermercado está hacia el centro. Então, o supermercado está em direção ao centro. El supermercado está hacia del centro. Não, pera. É Ásia Centro, não tenho certeza agora se é Ásia a Centro ou Ásia de Centro. Eu acho que os dois estão certos. Só falar os dois, todo mundo vai entender, tá ótimo. E hasta, que a gente já viu que é até, então eu tenho um exemplo aqui. Hasta al final de la calle, então até o final da rua. Então dá para entender. E trás é atrás. Então, por exemplo, el supermercado está atrás del centro. Então, o supermercado está atrás do centro, digamos assim. Ou el supermercado está atrás de la polícia. Então, o supermercado está atrás da polícia, dá para entender completamente. Tá, acho que faz sentido mesmo. El supermercado está hacia el centro. Então, o supermercado está em direção ao centro. Este é um exemplo. Vives em que barrio? Vivo cerca del centro. E tu? Então, a pessoa perguntou, você mora em que bairro? Então, vives é o quê? Tu mora, você vive. Quando a gente está falando sentido de morar, a gente fala vive. Tá? Então, viver, digamos assim, vendo assim, olhando, a gente tem que morar. Então, vives em que barrio? Então, em que bairro você mora? Em que bairro você vive? Então, por que é vives? Porque tem um sujeito tu atrás. Então, você mora em que bairro? Então, em é o quê? Em. Que, por ser uma palavra interrogativa, porque está numa pergunta, é com acento. Rio é bairro, barrio. Então, a pessoa fala, eu vivo cerca del centro. Então, eu moro perto do centro. E você? Mi casa está muy lejos del centro. Está entre el museu e el teatro. Então, a pessoa acabou de falar, minha casa está muito longe do centro. A gente já viu que lejos de algum local é longe de alguma coisa. E a pessoa quis dizer o centro. Então, é longe do centro. De el centro del centro. Está entre el museu e el teatro. Então, a pessoa nem precisou repetir mi casa de novo, ela só iniciou a partir do verbo. Então, está entre el museu e el teatro. Então, quando a gente fala que algo está entre algum local, ele está entre alguma coisa. Então, essa alguma coisa vai ser um substantivo acompanhado de seu artigo, como a gente vê ali, el museu. E depois logo vai vir a conjunção e de ligar orações. Então, a gente está entre o museu e alguma coisa, que vai ser um substantivo, e o seu artigo, que nesse caso é el, que é o artigo, e teatro, que é o substantivo. Então, está entre el museu e el teatro. Então, a casa dessa pessoa, ela está entre o museu e o teatro. E a pessoa fala, en frente àquele hotel? Então, a gente viu aqui que en frente significa em frente. Então, na frente daquele hotel, então a gente tem en frente àquele hotel, que poderia ser em frente de aquele hotel, certo?
Então, enfrente daquele hotel, ou seja, aquele, a gente viu que é aquele. E hotel é hotel, tá? Observe bem o jeito que fala hotel. Hotel, a gente pega o quê? Pega a ponta da língua e bate assim no céu da boca. Hotel. É na frente daquele hotel? Então, a pessoa fala, minha casa está entre o museu e o teatro. Aí a pessoa pergunta, na frente daquele hotel? Então, é na frente daquele hotel, que também pode ser na frente daquele hotel. Porque a pessoa fala, não usou a preposição de como está indicado aqui. Porque vamos pensar em português. Pensar em português muitas vezes ajuda a gente em questão gramatical, tá? Questão, tipo assim, vocabulário, assim, não vão muito pelo português. Mas gramaticalmente, como é muito parecido, serve. Então, se a pessoa perguntar em frente daquele hotel, tá certo. Mas se a pessoa falar em frente àquele hotel, tá certo. A gente vai entender das duas formas. Então, pode ser tanto em frente àquele hotel ou em frente daquele hotel. E a gente tem uma leitura aqui. Olá, Luis, ¿qué tal? Yo estoy muy contenta porque ahora vivo en Ciudad de México con mi hermana. Então, a primeira frase que a gente tem, tudo bem? Que é o que tal? Eu estou muito contenta. Então, eu estou muito feliz. Certo? A gente já viu essa frase, já algo já bem batido. Por quê? É o nosso porquê. Ahora é o quê? Agora. Vivo é o quê? Moro, vivo. En Ciudad de México, então, na Cidade do México, que poderia também ser en la Ciudad de México, con, que é o quê? Com é o nosso com, minha irmã. Então, tudo bem, eu estou muito feliz porque agora vivo na Cidade do México. Lembrando que Ciudad de México é um nome de uma cidade normal mesmo. Se eu não me engano, é a capital do México. Então, Ciudad de México é um nome de uma cidade mesmo. Então, eu estou muito feliz porque agora vivo na Cidade do México com minha irmã. É uma cidade muito grande e muito bela. Então, é uma cidade muito grande e muito bonita. Vivimos en el centro y hay muchas cafeterías, restaurantes y mercados cerca. Então, moramos no centro. Então, é no centro, en el centro. E há muitas cafeterias, restaurantes e mercados cerca. Então, o que a gente tem? E tem, ou seja, há muitas cafeterias, restaurantes e mercados perto. Então, se a gente quer falar que há alguma coisa, a gente mora, tem algum local perto, então o perto ele termina aquela oração, a gente fala cerca, tá? Cerca no final da frase. Então, pode ser. Ou a gente também poderia ter dito, e há muitas cafeterias, restaurantes e mercados cerca de aqui, que é perto daqui. Mas a gente pode tirar esse de aqui e falar cerca. Então, vivimos no centro e há muitas cafeterias, restaurantes e mercados cerca. A gente não precisa cerca de aqui, se já é óbvio que a gente fala daqui, tá? Assim como a gente também faz em português, a gente pode falar perto daqui, ou como a gente está se referindo a nossa casa, como no texto, então a gente não precisa falar que é perto daqui, a gente pode falar perto, porque já vai estar explícito que é perto de onde a gente mora, porque o contexto é esse. Mi mercado favorito é o mercado de San Juan. Então, o meu mercado favorito, ou seja, favorito, mesma coisa, é o mercado de São João. Então, es el mercado de San Juan. E está em frente de nossa casa. Então, está de frente à nossa casa. Ou está em frente à nossa casa. Então, lembra que a gente fala em frente de. Então, está em frente de nossa casa. E por que nossa casa? Porque nossa se refere à irmã. Moro eu e minha irmã. Ou seja, eu e minha irmã. Então, está em frente de nossa casa. Trabajo en una escuela en el centro, donde soy professora de espanhol. Então, eu trabalho numa escola no centro. Então, é en una escuela en el centro, tá? Então, por que en una escuela? Porque eu não quis dar um nome específico daquela escola. Se a gente dissesse que era Escola San Juan, por exemplo, então, trabalho en la Escuela San Juan. Então, esse en la significa que a gente quer especificar alguma coisa. Aqui ela só quer dizer que ela trabalha numa escola no centro. E como o centro não pode ser especificado, então a gente sempre mantém que é en el. Então, trabajo en una escuela en el centro.
certo? Trabalho numa escola no centro. Onde sou professora de espanhol. Ou seja, donde soy professora de espanhol. Então, observem que o donde, nesse contexto, nesse sentido, ele não possui acento. Por quê? Vamos repetir várias vezes. Por exemplo, o que? Eu não sei se tem algum que aqui no texto, mas quando a gente for falar que no sentido de um sentido, tipo assim, que não é interrogativo, ele não possui acento. Não possui acento. Essas palavras interrogativas, elas só possuem acento quando estão inseridos numa pergunta. Então, a gente tem aqui o exemplo que donde é a mesma palavra. Donde está? Ou seja, a gente está dentro de uma pergunta, a gente está perguntando alguma coisa, estamos interrogando algo, estamos questionando alguma coisa. Então, as palavras interrogativas, por exemplo, que ou donde, vão possuir acento quando estão numa pergunta. Se elas não estão, então o que e o donde não possuem acento. Como a gente vê aqui. Então, trabalho na escola no centro, onde sou professora de espanhol. Então, trabalho numa escola no centro, onde sou professora de espanhol. Então, onde? Porque ela, numa escola. Então, nessa escola, ela é professora de espanhol. Hay una cafetería muy buena al lado de la escuela. Então, há uma cafeteria muito boa ao lado da escola, ou seja, no lado da escola, ao lado da escola. Então, ao lado de algum local. E nesse caso é da escola. Então, como é da escola, é de la escuela. Se llama Cafebrería El Péndulo. Então, se chama, porque eu já tinha dito que quando alguma coisa se chama algo, por exemplo, yo llamo, então eu chamo alguma coisa. E a cafeteria vai ter um nome também. Então, ela se chama alguma coisa. Então, a cafebrería se llama El Péndulo. Então, se llama Cafebrería El Péndulo. Aí temos logo depois. El camarero se llama Antônio. Então, camareiro não é camareiro, como a gente está acostumado, pessoas que trabalham nos hotéis. É o quê? Garçom. Então, o garçom se chama Antônio. El camarero se llama Antônio. Es mi amigo. Porque a gente está falando ele. O Antônio, então, ele é meu amigo. Então, ele é meu amigo. E é muito simpático e muito guapo também. Então, ele é meu amigo e é muito simpático e é muito bonito também. Vou aí todos os dias depois de trabalhar. Então, vou ali todos os dias depois de trabalhar. Então, vou é o quê? Vou. Aí, ali. Então, ali onde? Na cafeteria El Péndulo. Então, quando a gente vai falar todos os dias, a gente fala todos os dias. Dias tem acento. Todos é a mesma coisa em português e espanhol. Então, todos os dias, porque los é o quê? É o artigo o no plural. Então, os dias, todos os dias. Os, para espanhol, é los dias depois, fica depois, é depois. Então, vou ali todos os dias depois de trabalhar. Então, depois de trabalhar. Tomo um café e uma torta de Ramon, minha favorita. Ramon não, tá, gente? Ramon. Então, uma torta de jamón, minha favorita, e ler um livro. Então, tomo um café e uma torta de... Se não me engano, jamón é presunto, tá, gente? Então, tomo um café e uma torta de presunto, minha favorita. Ou seja, minha favorita. E leio um livro, porque a gente já viu que quando a gente lê algum livro, ou seja, eu leio, eu leio um livro. Tá? Então, quando a gente vai falar que a gente toma alguma coisa, toma alguma bebida, então a gente fala também igualzinho em português. Então, tomar, tomo, é a mesma coisa também que em espanhol, tomar. Aí, nesse caso, temos que estar conjugado para eu, ou seja, eu tomo um café e uma torta de Ramon. Ramon não, meu Deus. Ramon, minha favorita, e leio um livro. Há muitos livros nesta cafeteria. Então, há muitos livros nessa cafeteria, ou seja, nesta cafeteria. Então, há muitos livros nesta cafeteria, certo? Então, quando a gente for falar nesta ou nessa, seria en esta, ou nessa. Então, nesta cafeteria, tem muitos livros. Então, há muitos livros nesta cafeteria. Hasta pronto, Laura. Ou seja, até logo, Laura. Tá? Então, vamos perguntar. O texto foi longo, é possível que existam dúvidas, então eu vou perguntar. Alguém tem alguma dúvida? A casa tá acabando, tá, gente? Meu Deus, são 8h34 aqui onde eu moro. Pra vocês é 9h34, para ainda.
Alguma dúvida nenhuma? Que bom que achei tranquilo. Ok, vamos voltar. E vai ter somente agora algumas comprinhas no mercado que a gente vai falar alguns verbos basiquinhos e algumas comidas, tá? Para finalizar hoje, para deixar mais tranquilinho, comidas. Então, a gente tem que um local ele abre, ou seja, o supermercado abre em algum local. Algum local não, em algum horário. Então, abrir é o quê? Abrir. Abrir. Então, se escreve da mesma forma, se fala de outra forma. Abrir, tá? Tem esse R de sempre. Cerrar, ou seja, fechar. Cerrar, mesma coisa. Comprar, mesma coisa, só tem esse R no final. E a lista de compras é la lista de la compra. Por que la lista de la compra? Porque lista é a lista. Se a lista tem o seu artigo. E como é compra, e a lista de compras, então é compra precisa estar com seu artigo. Então é la compra. Como é a lista de alguma coisa, então é a lista de la compra. E temos aqui um local jogado solto aqui que é carniceria. Carniceria é açougue. Inclusive, carniceria faz mais sentido ser açougue do que açougue em si, a palavra. Então, a gente tem aqui várias comidas que está uma lista gigantesca lá na apostila. Então, eu recomendo que vão lá checar e algum dia depois ver várias e vários tipos de comida lá. Mas aqui a gente tem o básico, né? Café da manhã, almoço, jantar, sobremesa. Então, el desayuno é café da manhã. Desayuno. Desayuno. Então, termina em masculino, ou seja, o o, então é ele. Assim como almoço, el almuerzo. El almuerzo. Isso é o que a gente fala também. Almuerzo. Almuerzo. Então, o almoço, el almuerzo. 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 Ai, essa palavra horrível. El almuerzo. Espero que tenha dado para entender. E por algum motivo dos deuses, jantar é la cena. La cena. Então, olha o portunhol aí. Por algum motivo, jantar é la cena. Tá? Sobremesa é los postres. Não sei. Então, observem que sobremesa em jantar, por exemplo, é masculino, mas em espanhol é feminino. E é la cena, não tem nada a ver com jantar, nada se parece. Sobremesa é a mesma coisa. Sobremesa é feminino, mas em espanhol é masculino. Inclusive é los postres, tá? Inclusive está no plural. Maçã é manzana ou manzana, tá? Pode ter esse som de C normal, mas em geral tem som de o S normal. O S normal não, o Z que eu já tinha ensinado, que é botar a língua entre os dentes. La manzana ou la manzana. Tá? Banana, por algum motivo, é plátano. Plátano. Tá? Observem bem ali o acento agudo. Então, banana é plátano. Plátano. Morango é fresas. Fresas. Tá? Morango, fresas. Certo? Então, é la manzana, el plátano, las fresas. Bolo, a gente viu que é pastel, certo? Mas também pode ser chamado de tarta e torta. Tá? Tem as três formas, dependendo de onde você quer ir, como sempre. Iogurte é iogurte. Iogurte, tá? Iogurte, iogurte. El iogurte. E ele pastel também. Cerveja, a gente vê que é cerveza. Cerveza. Uma das palavras mais bonitas em espanhol para mim. Cerveza. Peixe é pescado. Inclusive, peixaria, eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas peixaria é pescaderia, que eu acho muito bonito. Pescaderia.
E frango, já para a atividade é pollo, pollo. ¿Cierto? El desayuno, el almuerzo, la cena, los postres, la manzana, el plátano, las fresas, el pastel, el yogur, la cerveza, el pescado, el pollo. Certo? E temos um exemplo para finalizar. Exemplo, que vas a fazer hoje, mamá? Ou seja, o que você vai fazer hoje, mãe? Então, que vas a hacer hoje, mamá? Então, o que você vai fazer hoje, mãe? Então, vai. Então, a gente tem aqui um começo de um plural mostrando para vocês, que é que vas a ser. Então, o que você vai fazer? Então, a gente também tem essa situação em português, que é o que você vai fazer, que é a mesma coisa que o que você fará, só que fará, não sei, né, não é tão comum de falar no português falado. Então, se a gente tem que a gente vai perguntar algo, geralmente no futuro, para alguma pessoa, a gente fala, o que você vai fazer hoje, o que você vai comer, o que você vai dar aula. Então, esse vai, depois logo usar um verbo, que está sempre na sua raiz, fazer, o que você vai comer, o que você vai dar de aula. Então, é vas e o verbo na sua raiz. Nesse caso, é vas a ser. Então, o que vai fazer hoje, mãe? Então, hoje é hoje. Mamá é mãe, que a gente já viu que madre é mãe, só que a gente tem uma forma mais comum de dizer que é mamá, que é algo mais, sim, comum para sua mãe. Então, o que você vai fazer hoje, mãe? Una lista de la compra. Tengo que ir a la frutería a comprar manzana y limón, ir a la pescadería Santana que vende pescado de muy buena calidad, comprar pollo en la carnicería, ir a la papelería a comprar lápices y yo tengo que ir en el supermercado Mercadona a comprar todos os ingredientes para o pastel. Então, ela começou falando um pouco mais. Então, uma lista de la compra, a gente viu que é uma lista de compras. E ela fala, tenho que ir a la frutería comprar manzana e limão. Então, ela tem que ir na frutaria comprar maçã e limão. Então, já fica aí que limão é limão. E frutaria é frutaria. Então, tenho que ir a la fruteria, porque ela tem que ir a algum local. Então, como ela tem que ir a algum local e esse local é frutaria, a frutaria ela vai ter que ter o seu artigo como sempre. Como ela tem que ir a algum local, o a se mantém. Então, tenho que ir a la frutaria. E percebam aqui, finalmente, que apareceu um que. Vocês percebam, é o mesmo que. O que você vai fazer hoje? Tenho que ir na frutaria. Observem que o mesmo que, só que eles exercem funções diferentes. Esse que ele exerce função interrogativa. E se ele possui intenção de interrogar, fazer uma pergunta, questionar, ele possui acento agudo. Tá? Então, se você não tem essa intenção de querer perguntar alguma coisa, você não vai usar o acento no que, assim como a gente está vendo agora. Então, tenho que ir à la frutería a comprar manzana y limón. Ir a la pescadería Santana que vende pescado de muy buena calidad. Então, ela tem que ir a algum local. Então, ela tem que ir a la pescaderia, porque pescaderia é o quê? É a peixaria, e peixaria é a peixaria, la pescaderia. Então, ir a algum local. Então, ir a la pescaderia Santana, que vende pescado de muy buena calidad. Então, que vende é o quê? Que vende. Que vende peixe, pescado de uma qualidade muito boa. Então, muito buena qualidade é o quê? Muito buena. A gente já consegue entender que é muito boa. Então, quem que é muito boa? A qualidade. Então, qualidade em espanhol é calidade. Calidade. Então, ir a la pescadería Santana que vende pescado de muy buena calidad. Comprar pollo en la carnicería. Então, comprar, que a gente já viu que ali mais para trás, que comprar é comprar. Comprar frango no açougue, tá? Não é em, como a gente está vendo em português, é en, com N de navio. Então, comprar pollo en la carnicería. Ir a la papelería, que é o quê? Papeleria é papelaria. Então, a gente tem que a diferença para português e espanhol é que em espanhol tem um E aqui, enquanto em português seria um A aqui e não teria acento. Então, papeleria é papelaria. Papeleria, comprar lápices. Então, se tem um C ali no final, significa que lápis, em espanhol, aqui, L-A-P-I-Z. Porque quando a gente tem uma palavra que ela termina em Z, a gente substitui por C e bota o ES para a gente fazer o plural dessa palavra. Então, lápices é o quê? L-A-P-I-Z. É assim que se escreve lápis no singular. E
tenho que ir no supermercado Mercadona comprar todos os ingredientes para o bolo. Então, eu tenho que ir no supermercado. Então, eu tenho que ir no supermercado. Então, eu tenho que ir no supermercado, Mercadona, comprar todos, porque a gente já viu que todos é a mesma coisa. Los ingredientes, porque los ingredientes. Porque ingrediente é o quê? Ele. Então, como a gente está falando ingredientes, a gente tem los. Então, los ingredientes para o quê? El pastel, que é o quê? Para o bolo. Então, dá para entender perfeitamente. E aí a filha ou filho pega e fala, pero el supermercado cierra a las 10 e agora são 5:32. Então, mas o supermercado fecha às 6. Ou seja, cierra. Então, a gente tem que o verbo da raiz é cierrar. Porém, o supermercado é ele. Então, o que a gente faz quando a gente tem o sujeito ele para um verbo que é terminado em ar? A gente tira o ar e adiciona somente um A. Ou seja, a mesma coisa que tirar somente um R. A gente tem que manter o padrão de tirar o AR e botar um A se a gente está se referindo a ele. Por que ele? Porque o supermercado é ele. Então, o supermercado ele fecha às 6 horas. Então, pero el supermercado cierra a las 10. Então, ele fecha às 6, certo? Então, é a las 10. E agora são 5:32. Então, observem bem como a gente dá essas instruções de hora. Ele fecha às 6. A loja funciona das 6 até às 7:30, por exemplo. Então, observem bem como a gente funciona para dar instruções de tempo. Então, o supermercado cierra a las 10. Então, ele fecha às 6, então ele fecha a las 10. E agora são 5:32. Ok? E porque son é a mesma coisa em português. Essa parte eu não sei explicar, sinceramente. A gente só fala que agora são 5:32. Então, em espanhol se mantém. E agora são 5:32. Então, gente, se não houver dúvida, terminamos. Graças ao bom Deus. Serve. Abrir um salgadinho, fechar uma tampa, a mesma coisa. Serve também igualmente. Gramaticamente, gente, espanhol e português é quase a mesma coisa. Poucas coisas que mudam. O que muda demais é o vocabulário. Mas é bom ter essas perguntas e perguntar, tá, gente? Pra não passar vergonha algum dia desses aí. Então, se não houver nenhuma dúvida, a gente pode zarpar. Que, meu Deus, são 8:47, pra vocês são quase 10 horas da noite, né? Vamos embora. Vamos embora, se ninguém tiver dúvida. Buenas noches. Tô quase de madrugada já, meu Deus. Pra mim deu 11 horas de madrugada. Buenas noches. Eu que agradeço pela presença.